Doutora Teresa Atvars, coordenadora-geral da Universidade e vice-reitora. A pesquisadora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, coordenadora da COSEM, Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp. A pesquisadora doutora Simone Paloni de Figueiredo, coordenadora do NUDECRI, Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade. Professor doutor Carlos Vogt, coordenador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e também ex-reitor da Unicamp. E o professor doutor Eduardo Guimarães, coordenador do Laboratório de Estudos Urbanos LabEURB. Eu convido então o professor Eduardo Guimarães para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui comemorando os 25 anos do Laboratório de Estudos Urbanos, com este evento sobre discurso, mídia e sociedade, um assunto extremamente ligado à nossa área de pesquisa, saber urbano e linguagem, a área fundamental de pesquisa do laboratório. Então é uma grande satisfação poder dar continuidade a isso e também por uma coincidência dos astros, porque nós não pensamos nisso. Inclusive colocamos esse evento numa data, depois trocamos de data, enfim, acabou ficando no dia 22. E no dia 22 de novembro de 2011, esse prédio foi inaugurado, ou seja, no mesmo dia. Então os astros trabalharam para que a gente estivesse aqui nessa mesma data, 6 anos depois, e com várias pessoas que aqui estavam e outros que naquele momento não estavam. Então é uma satisfação, é uma alegria, e esses sinais aleatórios, às vezes eles significam alguma coisa, quem sabe, né? Bom, eu gostaria de dar boas-vindas a todos, desejar uma boa jornada para todos e ressaltar que fizemos essa jornada em torno, primeiro, de alguns elementos que têm a ver com a história do laboratório, mas não como uma história que se contam datas ou pequenos fatos ou acontecidos, não. Uma história a respeito da própria atividade teórica, metodológica, científica que o laboratório tem, de suas ações de toda a natureza, que envolvem não só a pesquisa, mas fundamentalmente a extensão e o ensino, né, como parte dos seus trabalhos. E depois duas conferências à tarde com o professor Paul Henry e a professora Eni Orlandi, que é fundadora do laboratório, né, cujo nome está nessa placa do dia 22 de junho de 2011. Tá? São todas as coincidências. Bom, eu gostaria só de dizer essas coisas, desejar a todos uma boa jornada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando os membros da mesa, professor Vogt, Ana Carolina Maciel, professora Teresa Atvars, professor Eduardo. Queria cumprimentar os pesquisadores do LabEURB, hoje aqui em festa, né? E todos os presentes. Bom, eu fico muito feliz em participar desse evento, da abertura, né, da Jornada Internacional Discurso, Mídia e Sociedade, que em homenagem aos 25 anos do LabEURB, que é o irmão mais velho do LabJOR, né, 2 anos mais velho, ano que vem nós fazer, daqui a 2 anos nós que vamos comemorar essa data. E eu queria ressaltar que o LabEURB tem, nesses 25 anos, né, se constituiu como um centro de referência nos estudos sobre a cidade, mas da perspectiva da linguagem, né, principalmente com um viés da análise do discurso, e uma análise do discurso com uma origem francesa e também diferenciada, com estudos sobre movimentos sociais, movimentos políticos, econômicos, e então acaba fazendo uma diferença, né? Tem um olhar para a mídia, né, que é
que é um dos temas do evento de hoje, e ressaltar também toda a atuação, né, das pesquisas, que eles têm agregado muitos pesquisadores, né, de fora do país e do país mesmo. Tem uma forte parceria com a Universidade de Santa Maria e a Univas do sul de Minas, né? E acho que tem formado muita gente nessa área. Acho que a professora Eni trouxe essa linha de pesquisa para a Unicamp, né, para o IEL, para o LabURB e para o LabJOR também. E tem formado gente pelo país, né, que tem se espalhado essa linha de pesquisa. Acho que é importante também a gente falar sobre as novas pesquisas, né, que acabaram constituindo essa nova área do conhecimento, saber urbano e linguagem, e que tem um estudo muito forte também, além do espaço físico, né, do urbano, que passou para a internet. Então tem vários estudos nesse ambiente, no eu urbano, né, Cris? E o LabURB, os pesquisadores têm feito um trabalho bem importante nesse ambiente, nesse novo ambiente, tanto na área de pesquisa como também na divulgação da pesquisa, né? Então tem aproveitado bastante a internet, disponibilizando a revista Rua, os e-books. Então acho que é um trabalho interessante. Eu tinha preparado para falar um pouquinho sobre a parceria com o LabJOR, mas o professor Vogt acho que pode falar melhor do que eu. Mas tenho muito a agradecer dessas parcerias que a gente tem realizado e que tem fortalecido muito o núcleo em si, né, o núcleo que eu estou representando aqui. Então, acho que as parcerias têm sido mais fortalecidas, né, a formação dos alunos do LabJOR, né, nos cursos de especialização e do mestrado, e espero que a gente continue parceiro, cada vez mais estabelecendo parcerias mais fortes, mais consistentes, né, e que a gente trabalhe mais junto, mais pesquisas, para o crescimento do NUDECRI como um todo. Então, parabéns, desejo um ótimo evento e que a gente comemore muitos outros anos. Agradeço as palavras do professor Eduardo, da Simone, e passo a palavra para o professor Carlos Vogt. Bom dia. Vou falar um pouquinho, uns 45 minutos e encerro. Começando a cumprimentar o pessoal da mesa, Ana Carolina, a Tereza, nossa coordenadora geral, vice-reitora, Simone, coordenadora do NUDECRI, o professor Eduardo, que é o coordenador do LabURB, cumprimentar o professor Paul Henry, a professora Eni, a pessoa de quem cumprimento os pesquisadores e os colegas e amigos que atuam aqui no LabURB. E como data festiva, efeméride, há 25 anos, vou deixar um pouquinho a memória falar e registrar alguns episódios que marcaram o nascimento e o desenvolvimento do LabURB. O NUDECRI, o Núcleo de Desenvolvimento e Criatividade, já existia desde 1983, criado, então, na administração do professor Pinotti, e tinha vários programas. Nenhum deles era ainda nem o LabURB e nem o LabJOR, tá? Mas tinha vários programas, a Aquarela do Brasil, que o Fernando Faro, coordenava, o Artista Residente, na primeira versão, não é? O programa do Artista Residente, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias para Habitação Popular, não é?
que tem ainda vestígios aqui em algumas construções, tá? E, bem, isto tudo teve um momento bastante exuberante, né? E depois, com os anos, as coisas foram se modificando, e eu então estava na reitoria, né? Na época, então, como reitor, e um dia o Edu foi lá falar comigo, e com a ideia da criação exatamente de um laboratório, que era o Laboratório de Estudos Urbanos, já concebido dentro desta filosofia, e concordamos. O laboratório começou a funcionar, e 2 anos depois, quando eu estava encerrando a gestão como reitor, em 1994, nós então criamos o LabJOR, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, e que com o LabUrb, durante esses anos, foi o responsável, os 2 responsáveis pelas atividades do núcleo, por uma parceria, como mencionou a Simone, tem sido extremamente produtiva do ponto de vista acadêmico, portanto, do ponto de vista do ensino de pós-graduação, do ponto de vista da formação de pesquisadores e do ponto de vista da produção de pesquisas e de publicações voltadas, de um lado, para o viés da divulgação da ciência, da divulgação científica, da divulgação cultural, que é o LabJOR, e para exatamente a análise do discurso, para a história da linguística no Brasil, enfim, para programas que se articulam, todos eles, com um foco central, que é a questão dos estudos urbanos. O LabUrb e o LabJOR fizeram, inclusive, uma parceria que foi fundamental para a definição dos caminhos que iriam ser depois seguidos. Em 1997, nós, juntos, elaboramos um projeto para a segunda versão do Programa Nacional de Centros de Excelência, o PRONEX, no país. Recebemos um auxílio importantíssimo na época, que era da ordem de quase R$800 mil, e com estes recursos nós conseguimos, de fato, dar vida às atividades no momento em que ainda o quadro de pesquisadores era incipiente em ambos os laboratórios e, sobretudo, no LabJOR. De forma que é uma trajetória de parceria, de boa convivência, de boa amizade e de muita confiança. Então, é uma satisfação poder estar aqui e dizer um pouco esse lero-lero para vocês, simplesmente para reafirmar essa característica fundamental, que é a simpatia, a generosidade e a força com que temos juntos trabalhado aí no desenvolvimento das nossas atividades. Parabéns. Bom dia a todos e a todas, bom dia aos meus companheiros de mesa, professor Carlos Vogt, Tereza, coordenadora da universidade, Simone e Eduardo. Eu agradeço imensamente o convite para integrar essa mesa de comemoração. Eu gostaria também de cumprimentar a professora Cristiane, coordenadora associada, a professora Eni Orlandi, bonjour, Monsieur Paul Henri et bienvenue chez nous.
Eu não quero pegar carona nos 25 anos de comemoração de ninguém, mas eu vou ter que pegar. Há 25 anos eu me formava na Unicamp historiadora. E, por acaso, o reitor era o professor Carlos Vogt. Então, nessas coisas da vida, talvez eu jamais imaginasse, 25 anos depois, estar sentada ao lado do reitor, né? Eu era uma menina, não sabia ainda que caminhos que a minha vida ia tomar. Enfim, hoje eu estou aqui como coordenadora da COSEM e também gostaria de dizer que devo, de alguma forma, ao LabUrb, porque um dos membros da minha banca é a Cláudia Pfeiffer, a banca do meu concurso, né? Então foi também uma emoção muito grande, né, passar por esse processo todo. Amizades que eu tenho desde a época da universidade como aluna que estão aqui, como a Carolina, enfim, para mim é muito simbólico estar aqui hoje comemorando esses 25 anos. Eu gostaria também aos demais colegas que eu não mencionei, aos pesquisadores e aos funcionários do LabUrb, parabenizá-los. Afinal de contas, bodas de prata não é para poucos. Outro dia eu fui numa comemoração de um casamento de uma amiga. E quando eu falei para minha mãe, eu estou indo nos 20 anos, inclusive uma amiga que dá aula aqui no Instituto de Economia. Eu falei, mãe, eu estou indo nos 20 anos do casamento da Mari. Ela falou, mas se comemora 20 anos? Eu falei, se comemora cada ano, né? Não tem mais essa de esperar 25, né? Cada ano já tem que fazer uma festa. Bom, enfim, fechando esse parênteses, eu estou aqui como coordenadora da COSEM, que eu tenho sido bastante repetitiva, daqui a pouco não me chamam mais para mesa nenhuma, mas como eu considero que tem um público, né, que se renova em cada evento, vale a pena ressaltar que a COSEM engloba 21 centros e núcleos interdisciplinares de pesquisa, que atuam nas mais diversas áreas de conhecimento, e eu sempre tenho uma cola, porque eu tenho medo de esquecer alguém, mas eu acabo sempre esquecendo, mas enfim, um dia eu decoro, porque são várias áreas de conhecimento, e eu elenco alguma delas, enfim, espero não cometer nenhuma injustiça esquecendo outras. Mas nós temos, dentro desses 21 centros e núcleos, que é uma proposta pioneira na universidade, que o professor Carlos Vogt, inclusive, participou ativamente, nós temos centros e núcleos que se dedicam à demografia, história oral, ambiente e sociedade, meteorologia, memória, nanotecnologia, jornalismo, biologia, música, medicina, genética, fármacos, linguística, imigração, gênero, petróleo, teatro, filosofia, dentre outros tantos campos de atuação, e onde se insere o LabUrb. Para os que não conhecem, eu peço que acompanhem as nossas atividades. Nós mantemos um site que é COSEM, com N, Unicamp, e também um Facebook, onde nós mantemos atualizadas todas as realizações dos centros e núcleos interdisciplinares de pesquisa. Eu aproveito essa oportunidade para dar 2 informes para vocês. Nós estamos em campanha, numa parceria da COSEM com a Cátedra de Refugiados Sérgio Vieira de Mello, recém-fundada aqui na universidade, de apoio aos refugiados, né? Nós estamos arrecadando alimentos para o Natal dos refugiados. São 4 alimentos que foram privilegiados: arroz, óleo, feijão e açúcar, e as doações podem ser entregues na sede da COSEM, que fica logo aqui na Rua Saturnino de Brito, 323, ou nos restaurantes universitários da Unicamp. Se vocês quiserem mais informações, no nosso site ou no Facebook vocês encontram. Aproveito também para noticiar em primeira mão, porque nós ainda não oficializamos a divulgação, mas no dia 4 de dezembro, às 10 horas da manhã, no auditório da EduCorp, nós vamos inaugurar um programa intitulado Programa Interdisciplinar de Pesquisa da COSEM, com a presença do professor Carlos Vogt, que vai proferir uma palestra, e nós já temos também a confirmação do reitor, da pró-reitora e de todos da vice e de todos os pró-reitores. Então, estão todos convidados. A ideia é que a gente tenha uma agenda de eventos, e esse é o primeiro. Nós vamos ter também uma exposição de pôsteres de iniciação científica orientados no âmbito dos nossos centros
interdisciplinares de pesquisa. Bom, eu queria só dizer que eu gostei muito dessa tríade que é abordada nessa jornada. Eu estava muito triste porque eu tinha um compromisso em Brasília, fiquei bem feliz quando cancelei, porque são assuntos que me interessam muito, né? E vocês nomearam, né, essa jornada como discurso, mídia e sociedade, que são pilares que eu venho refletindo, direto ou indiretamente, em minhas pesquisas nessas últimas 2 décadas. Eu queria pedir licença para vocês para abordar, mesmo que rapidamente, en passant, uma modalidade de discurso que eu, como historiador e documentarista, venho utilizando e refletindo, ou seja, a imagem. Eu considero que a imagem seja também uma possibilidade de discurso, né? Então, eu gostaria de citar uma passagem de 2 pesquisadores do Instituto Mora, no México. Eu cito: as imagens convivem há muito tempo com o ser humano. De acordo com as diversas formas artesanais, artísticas e técnicas de quando foram criadas, elas têm tido diferentes significados e funções segundo o período, a latitude e as diversas culturas que as têm produzido e que têm interagido com elas. Porém, hoje dizemos que nosso mundo é mais do que nunca hipervisual. As imagens circulam por qualquer lugar. Fim da citação. Bom, no decorrer da história da humanidade, diversas sociedades contribuíram, cada uma ao seu modo, né, para confluir nesse mundo hipervisual no qual eu considero que nós estamos imersos. Nos dias atuais, nós somos produtores e observadores de imagens oriundas de registros captados nos mais diversos suportes. Câmeras profissionais ou amadoras, celulares, iPads, smartphones, em suma, dispositivos móveis de toda sorte. O advento da internet e, consequentemente, das redes sociais e muito contribuem para essa expansão da imagem em amplos espectros. Ontem eu atualizava alguns dados da minha pesquisa e, encerrando, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu fiquei muito impressionada. Eu tinha um levantamento de 2011 sobre essa circulação das imagens, das mídias visuais e audiovisuais, e eu resolvi atualizar. Em 2011 eu tinha ficado assombrada. Eu fiquei mais assombrada ainda porque em 2017 foi mais do que uma progressão geométrica. Então, no que diz respeito especificamente à imagem fotográfica, nós temos 1,1 trilhão de fotos tiradas em 2016, 300 e compartilhadas nas redes sociais. 300 milhões de fotos são postadas por dia no Facebook. E 13 bilhões de fotos se encontram hospedadas no Flickr. Esse dado é até novembro de 2017. No suporte audiovisual, nós temos a assombrosa cifra do YouTube, 100 horas de vídeo postadas a cada minuto. Quando eu fiz esse levantamento, eram 20 horas, eu achava assombroso, eram 20 horas a cada minuto. Nós temos agora 100 horas a cada minuto. Bom, finalizando, eu gostaria de dizer, já que estamos aqui numa área de análise de discurso, que o discurso se impõe nas minhas reflexões como uma possibilidade narrativa. Já a mídia, especificamente a audiovisual, tem sido por onde eu tenho compartilhado resultantes das minhas pesquisas, enquanto que os indivíduos, vivendo em sociedade, são a matéria-prima do meu trabalho. Por esse motivo, eu fiquei tão atraída com a proposta dessa jornada. Eu desejo a todos um excelente dia e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada. Bem, bom dia. Um prazer receber nossos visitantes em nossa universidade. Também um grande prazer ter vocês aqui participando desse evento que, por si só, do ponto de vista puramente acadêmico, já é absolutamente relevante. Também um prazer compartilhar aqui a mesa com Carlos Vogt, Ana Carolina, Simone e Edu. Eu não vou conseguir te chamar de Eduardo, certo? E professor Eduardo, né? E Edu, colegas, né, de longa data na vida universitária. E também um prazer ouvir histórias, né? Histórias reais, né? Histórias da nossa universidade. E acho que é importante para o pessoal mais jovem saber que ao longo desse trajeto, né, há uma construção de um projeto
que chega aos dias de hoje, mas que não para aqui. Para uma fisicoquímica, a linguagem é sempre uma coisa absolutamente complicada, mas eu às vezes faço um esforço de ler algumas obras importantes fora da minha área de concentração, justamente para poder aproveitar as boas coisas que são construídas e criadas dentro da universidade e de uma universidade dinâmica como a nossa. E a linguagem, e aqui coloco para vocês um desafio para o futuro. Ontem tivemos uma reunião histórica do Conselho Universitário onde reformulamos o nosso vestibular, ampliando imensamente as formas de acesso. Saímos daquele jargão binário, cotas já, para a construção e consolidação de um projeto muito mais amplo, muito mais diverso e muito mais inovador. Respeitando a nossa história, uma longa história de sucesso do vestibular da Unicamp, mas ampliando imensamente as formas de acesso, incorporando os grupos étnico-raciais, obviamente, porque esta era uma pauta absolutamente essencial para o futuro da universidade. Mas o que eu queria falar aqui é que ela vai incorporar necessariamente na sua implantação um conjunto de novas formas de linguagem. Criamos o vestibular indígena e, obviamente, a vinda de nativos de várias etnias trará um impacto nas nossas formas de linguagem, quer seja a linguagem oral, quer seja a linguagem escrita, quer seja a linguagem imagem. Com isso eu acho que abre um conjunto de novas perspectivas para o DECRI, quer através do LabJOR, quer através do LabUrb, com a incorporação dessas novas formas de ingresso, de acesso à universidade. Também criamos uma forma de acesso chamada Olimpíadas. Isto é, para aqueles talentos que se destacam em algumas áreas, em Olimpíadas, ou mesmo alguns virtuosos na área de música, na área de dança, trarão uma nova forma de linguagem, quer seja corporal, quer seja a linguagem própria aí das áreas mais duras da ciência. Então eu acho que a Unicamp tem essa história, e acho que o Carlos exemplificou aqui, contando os seus contos, esta evolução dinâmica de uma universidade moderna que não deixa de olhar para a sociedade. E aí a questão do LabUrb dela se coloca, de modo intenso, de modo integrado. Então, acho que o tema desta jornada que vocês vão realizar é absolutamente atual, quer no contexto da pesquisa, quer no contexto da nossa vida institucional enquanto Unicamp. E lançamos aí desafios que são nossos, de uma universidade que quer estar comprometida com a sociedade, integrada a esta sociedade de modo sempre muito intenso. Então, parabéns pelo tema, parabéns pelo trabalho que vocês realizam e desejo a todos um evento de natureza acadêmica bastante profícuo. Obrigado a todos.